Pessoal, retomando, vimos bastante coisa até aqui. Fundamento do processo penal, princípio da necessidade, nulla pena sine iudicio. O objeto do processo penal, que a gente viu que é a pretensão acusatória, muito embora a doutrina mais tradicional defenda que é a pretensão punitiva. Essa pretensão acusatória tem 3 elementos: um subjetivo, um objetivo, um de atividade e um objetivo. O sistema, a gente viu os modelos puros e ideais de sistemas processuais penais: o acusatório, o inquisitório e depois o misto. Entendemos que já não existem mais modelos puros, não é mesmo? Que são modelos de tipos ideais, que a partir de então todos os nossos modelos processuais penais são mistos, inclusive o nosso. O que a gente precisa saber é qual é o princípio indicador daquele sistema processual penal. E a maneira pela qual a gente descobre qual é esse princípio informador é através da pergunta: aonde está a iniciativa e a gestão da prova, né? O juiz não pode ter iniciativa e a gestão da prova, porque se ele tiver, ele se arvora da posição de acusador, rompendo com a sua imparcialidade, se transformando num encherido. Não é isso que o professor ali disse? Aí a gente viu que dentro do nosso Código de Processo Penal existem inúmeros dispositivos problemáticos que traduzem um modelo de sistema inquisitorial, como o artigo 21, como o artigo 156, como o artigo 385, como o artigo, 212, que possibilitam o juiz se colocar no lugar da acusação, rompendo a sua imparcialidade. Esses dispositivos são substancialmente inconstitucionais. A gente não gosta deles. A gente prefere que eles sejam expurgados da nossa ordem jurídica, tá? E aliás, pessoal, como vocês já podem ter percebido, o nosso Código de Processo Penal, o nosso vetusto Código de Processo Penal, muito antiguinho, tem claras inspirações autoritárias, né? Veio lá do Código Rocco. E é bem por isso que a gente tem que começar a estudar processo penal de uma outra maneira. Primeiro a gente vai ler a Convenção Americana de Direitos Humanos, Douglas, o Pacto de São José da Costa Rica. Principalmente os artigos 7º e 8º. É lá o lugar que a gente vai encontrar as garantias processuais penais. Depois que a gente ler o artigo 7º e 8º da CAD, do Pacto de São José da Costa Rica, a gente vai ler a Constituição Federal de 88, principalmente o artigo 5º, que é onde estão previstas as garantias do indivíduo. Artigo 5º, inciso 57, presunção de inocência; 55, contraditório e ampla defesa; 54, devido processo legal. Não é mesmo? O artigo 78, o artigo 5º, inciso 78, duração razoável do processo; artigo 5º, inciso 35, acesso à justiça. A gente precisa ler esses dispositivos e todos aqueles que traduzem garantias processuais penais, para daí então, com esse arcabouço, ler o Código de Processo Penal. E depois de ter lido esses dispositivos, você vai ler o Código de Processo Penal desconfiando dele. Porque não dá. Quando você se defrontar com esses dispositivos que indicam o sistema inquisitório, você vai pintar um alerta na sua mente. Opa, esse dispositivo é substancialmente inconstitucional, tá bom? Essa é a maneira que a gente deve seguir no estudo do processo penal se a gente quiser ter um olhar de defensoria pública, um olhar comprometido com as garantias do indivíduo, tá? E lá na Constituição, pessoal, a gente vai encontrar tanto garantias que estão explícitas, que é só você ler o texto constitucional, quanto garantias que estão implícitas. Uma dessas garantias implícitas na Constituição Federal, e que também dá alguma discussão, é o duplo grau de jurisdição. Afinal, a gente tem duplo grau de jurisdição?
Do mesmo modo, o princípio da proporcionalidade, ou a máxima da proporcionalidade, o princípio da imparcialidade do juízo, será que a gente consegue extrair isso da Constituição Federal? Bom, é evidente que sim. Apenas de uma cláusula da Constituição a gente já conseguiria extrair quase tudo isso, que é o artigo 5º, inciso 54, que tem lá a garantia do devido processo legal. Ninguém será privado da sua liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. Mas ainda que assim não fosse, a gente consegue, por exemplo, extrair a imparcialidade do juízo a partir das prerrogativas e da estruturação da carreira da magistratura, que está lá no artigo 93 em diante. Os magistrados possuem uma série de prerrogativas constitucionais, como a inafastabilidade, a inamovibilidade. E eles possuem essas prerrogativas justamente para garantir a sua imparcialidade. Do mesmo modo, o duplo grau de jurisdição. A gente vai lá ver, a gente consegue ver lá no artigo 105 e 102 da Constituição as competências do STF e do STJ. Do mesmo modo, a gente encontra as competências e a organização do Poder Judiciário em tribunais regionais federais e tribunais de justiça estaduais. Ora, se existem tribunais estaduais e tribunais regionais federais, é porque existe uma corte de apelação, é porque existe um tribunal para onde eu posso recorrer, onde ocorrerá um juízo sobre um juízo de primeiro grau. Percebam? Então a gente consegue extrair da Constituição Federal o duplo grau, a proporcionalidade, a imparcialidade. Afora aqueles princípios e garantias que já estão explícitos, por exemplo, no artigo 5º. Beleza? Aqui, pessoal, é um debate que acredito que a maioria de vocês já conheça, a respeito da estrutura hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos. Até antes da emenda constitucional 45, não existia o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. E a partir desta emenda foi inserido a maneira de internalização dos tratados internacionais de direitos humanos. Quórum qualificado, 2 votações, nas 2 casas, não é isso? Antes disso, alguns tratados foram internalizados. Os tratados que são internalizados após a emenda 45, eles têm status de norma constitucional. Perfeito? Mas e os tratados que foram internalizados à ordem jurídica brasileira antes desse procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º? Qual é o status desses tratados? Como é o caso do Pacto de São José da Costa Rica? Norma supralegal, disse a Paloma. Foi a Paloma? Não, foi. Qual é o seu nome? Joana. Joana disse: tem status de norma supralegal. Foi isso que ficou decidido no STF no recurso extraordinário 466-346, que julgou a questão do depositário infiel. E lá o Supremo decidiu que o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Americana de Direitos Humanos, tem status supralegal. Ou seja, acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição Federal, criando aquilo que a doutrina chama de bloco de constitucionalidade. Não é mesmo? Muito bem. É assim que a gente vai entender a posição da Convenção Americana de Direitos Humanos. A professora Flávia Piovesan, numa posição agora minoritária, porque acabou sendo decidido pelo Supremo e prevaleceu esse entendimento, a professora Flávia dizia que a Convenção Americana de Direitos Humanos e todos os tratados internacionais sobre direitos humanos têm sim caráter constitucional, porque essas normas veiculam direitos e garantias fundamentais. Está dito o seguinte, do artigo 5º:
Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E a partir do parágrafo 2º, a professora vai dizer, olha, tudo que é tratado internacional, que traz conteúdo de norma constitucional, de direito fundamental, é claro que tem hierarquia de norma constitucional, de texto constitucional, por força do parágrafo 2º, tá? Mas essa é uma posição minoritária. Por que eu estou dizendo isso, Gi? Porque existe as garantias processuais penais previstas lá no artigo 8º e, mais recentemente, foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, foi disciplinado no ordenamento jurídico brasileiro as audiências de custódia, por exemplo. E muitas pessoas, inclusive, se eu não me engano, a Associação de Delegados, a Associação Nacional de Delegados propôs uma ADIM contra a resolução, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, ou uma DPF, já que não era lei, contra a resolução 213 do CNJ, dizendo que o CNJ usurpou competência legislativa da União e criou um novo Instituto de Direito Processual Penal consistente nas audiências de custódia. Qual é o seu nome? Jéssica. Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro não prevê as audiências de custódia. Mas o Pacto de São José da Costa Rica, que já foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro em 92, pelo decreto 678, ele prevê já lá no artigo 8º a apresentação do réu à autoridade em prazo razoável, né? Não fala em quantas horas. O que a resolução do CNJ fez foi apenas disciplinar essa matéria. E ora, não houve aí uma inovação na ordem jurídica, porque o Pacto de São José da Costa Rica já estava incorporado ao nosso ordenamento por meio do decreto 678 de 92. Né? Muito embora não tenha sido incorporado via parágrafo 3º do artigo 5º, já havia sido incorporado, tá bom? Já havia sido ratificado, já havia sido internalizado. Beleza? Ótimo, muito bem. Bom, a primeira garantia que a gente vai falar aqui um pouquinho é a garantia da imparcialidade do juízo. E a gente precisa entender o que consiste essa garantia. O que a gente entende por imparcialidade do juízo. O que é um juiz imparcial? É uma pergunta um pouco difícil de entender. Essa garantia está prevista no artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 14.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Olha o tanto de tratados internacionais de direitos humanos que trazem essa garantia para nós. O Brasil é signatário de todos esses tratados. Portanto, muito embora a Constituição não preveja expressamente esse princípio, é possível extraí-lo implicitamente da Constituição, como eu havia dito para vocês, através das prerrogativas dos magistrados, que estão lá no artigo 95, por exemplo, a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Né? E aí a gente passa a questionar o que é um juiz imparcial. Como a gente identifica esse juiz? Muitas das vezes é mais fácil identificar um juiz que é parcial, não é mesmo? É mais fácil a gente identificá-lo por meio... E o Código de Processo Penal dá alguns caminhos, como as hipóteses de suspeição e impedimento, Carol. É por ali que a gente vai tentar sair dessa pergunta. É por ali que a gente vai tentar responder essa pergunta, tá bom? Mas é bastante difícil, é quase impossível definir o que é um juiz imparcial. E, evidentemente, existem situações que nos permitem identificar um juiz parcial, suspeito ou impedido, não é? Essa imparcialidade do magistrado, pessoal, ela tem uma dupla dimensão. Ela tem uma dimensão externa e ela tem uma dimensão interna, né? Ela diz respeito à pessoa do julgador, ao sujeito, ao indivíduo, tá? E ao seu posicionamento psíquico em relação ao objeto do processo. Esse juiz não pode ter interesse na causa.
esse juiz não pode demonstrar interesse na causa. Vocês conseguem imaginar algumas situações em que juízes demonstram interesse na causa? Por que você está rindo, Giro? Aqui a gente precisa, primeiro, de uma independência externa. O que significa essa independência externa? Olha, o Poder Judiciário não pode depender, por exemplo, de recursos de outros poderes. Porque basta, imagine, que o outro poder feche a torneirinha e não dê autonomia financeira para o Poder Judiciário, que esse Poder Judiciário acaba sendo estrangulado, asfixiado financeiramente. O Poder Judiciário precisa ter autonomia administrativa e financeira com relação aos outros poderes. Ninguém pode gerir os recursos materiais e humanos dessa instituição, desse poder, que não esse próprio poder, sob pena de uma interferência indevida entre os poderes. Do mesmo modo, com relação à independência externa, a gente também não pode ter uma mídia opressiva impedindo que o Poder Judiciário atue num ou no outro sentido. Ou, colocando de outro modo, a gente não pode permitir que a imprensa paute o Poder Judiciário. A gente não pode permitir que a imprensa, por exemplo, interfira nas decisões do Poder Judiciário de um ou de outro modo. É para isso que serve a imparcialidade do juízo, para garantir a sua independência externa e também garantir a sua independência interna. O que significa que o magistrado deve decidir de acordo com o seu entendimento sobre os autos, sobre os fatos e as provas que foram apresentadas, Carol. O juiz não pode ser substituído ou mandado por uma comarca no fim do mundo simplesmente porque ele dá decisões que desagradam a cúpula do seu tribunal. Vocês acham que isso acontece, Veri? Esses são os problemas que afetam a imparcialidade do juízo. Tá certo? A cúpula de determinado tribunal não pode substituir um determinado magistrado porque ele decide assim ou assado. Esse magistrado tem que ter independência interna para decidir da maneira como ele bem entendeu e entende aquele caso. Perfeito? É disso que a gente fala quando a gente fala em imparcialidade do juízo. Só que a gente sabe que, infelizmente, acontece algumas injustiças dentro do próprio Poder Judiciário. Essa, por exemplo, foi um caso. A desembargadora Kenarik Boujikian, ela acabou recebendo uma pena de censura porque ela soltou presos. Vejam vocês. Olha o que a matéria do Conjur veiculou em 8 de fevereiro de 2017. A juíza Kenarik recebeu pena de censura nesta quarta-feira por ter assinado decisões monocráticas. Atenção a essa parte. Libertando réus que estavam presos preventivamente por mais tempo do que a pena fixada em suas sentenças. Que absurdo, não? Uma desembargadora leu os autos e percebeu que haviam pessoas presas preventivamente por mais tempo do que suas condenações. Aí ela falou assim, vou expedir uma vara soltura aqui. Sabe o que a cúpula do seu tribunal deu para ela? Uma pena de censura. Tá? Isso foi votado por 15 votos a 9 no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, se eu não me engano, é composto pelos 25 desembargadores mais velhos do tribunal. E olha que no Tribunal de Justiça de São Paulo eles são bem velhos. Tá? Esse é o caso que envolve a desembargadora Kenarik. Para nossa alegria, agora, ainda no ano de 2017, em 29 de agosto, o CNJ reverteu essa pena imposta à juíza Kenarik, tá bem? A condenação da juíza imposta pelo Tribunal de Justiça foi anulada. O Conselho Nacional de Justiça, nesta terça-feira, 29/8, determinou por 10 votos a 1, ainda teve um conselheiro, que provavelmente estava lá pelo Ministério Público, tô brincando, não sei, não lembro quem era, para anular a aplicação de pena de censura contra a magistrada, que foi punida por supostamente ter violado o princípio da colegialidade. Tá?
A Kenarik foi censurada porque ela teria violado o princípio da colegialidade ao expedir alvarás de soltura a réus presos preventivamente por tempo superior às suas condenações. Ela soltou muitos? Alguns, eu não me lembro, era coisa de dezenas, eu não me lembro exatamente quantos foram, mas ela soltou tipo um punhado. E o que acontece, Carol? No Tribunal de Justiça de São Paulo, existem hoje 16 câmaras criminais, 80 desembargadores e desembargadoras. Atualmente, com a Kenarik, ela foi efetivada, ela está na segunda Câmara Criminal, esse ano, se eu não me engano. A gente tem, dentro desses 80 desembargadores, 3 mulheres. Ivana Davi, Angélica de Almeida e Kenarik Bourgiquian. E um negro. Essa é uma instituição que ainda precisa se oxigenar, se democratizar. Definitivamente, o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda é um tribunal que não reflete a sociedade brasileira. Não reflete. E isso cria uma certa mentalidade que também se reflete na jurisprudência do tribunal. Quando chega alguém que não tem essa perspectiva de mundo, essa pessoa acaba criando uma dissonância ali dentro. Toda a Kenarik recebia processos que eram distribuídos para ela como relatora. Todo relator tem um revisor natural. Então, o revisor natural dela, esse desembargador, necessariamente tinha que fazer muitos votos divergentes. Porque ele, evidentemente, não concordava com a posição da Kenarik. E por conta disso, a pauta naquela Câmara não fluía muito bem. Porque sempre tinha debate, nunca era unânime. Hoje, se você for na maioria das câmaras criminais no TJ, você vai ver que os casos são julgados quase sempre unânimes. O desembargador lê o relatório dele em alguns poucos minutos, todos confirmam. E é isso. Porque eles meio que pensam iguais ali. Raramente há uma divergência. Existe, mas não é tão comum. A Kenarik foi absolvida no STJ. Bom, vocês devem também ter acompanhado, em 11 de julho, agora no começo de julho de 2018, uma história, parece que deram um habeas corpus para um Luiz Inácio Lula da Silva, não foi isso? Mas não deu tempo dele sair. E contra o desembargador que concedeu liminarmente a ordem de habeas corpus ao ex-presidente Lula, a Procuradoria-Geral da República pediu para que o STJ investigasse a conduta de libertar alguém. Investigasse a conduta do desembargador que concedeu liminarmente a ordem de habeas corpus para um réu preso. Percebam a gravidade disso. Percebam como toda uma estrutura de processo penal está em jogo quando acontecem coisas desse tipo. Percebam como a gente flerta com o autoritarismo quando a gente começa a violar prerrogativas da própria magistratura. Não é mesmo? E aqui a gente tem um exemplo claro de uma violação à independência interna e externa da magistratura. Um juiz que não pode decidir de acordo com aquilo que ele entende dos autos. Bom, se o Ministério Público está insatisfeito com a decisão do desembargador, o que ele deveria ter feito, Carol? Recorrido dentro dos autos, como todos os dias acontece em todos os tribunais do país. Por que representar o desembargador perante o Superior Tribunal de Justiça? Faz pouco sentido, mas aconteceu. Do mesmo modo, essa semana, no dia 8 de agosto, semana passada, na última quarta-feira, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou penalidade administrativa de censura, mais uma vez, ao juiz de direito Roberto Luiz Corcioli Filho, por sua atuação como juiz na esfera criminal. O motivo? Ele ser progressista demais. Era um juiz que estava soltando muito. Todas as suas decisões, evidentemente, estavam fundamentadas. Mas para o tribunal, aquilo não era o suficiente. A posição daquele magistrado não era a posição que o tribunal esperava. E ele foi censurado. Eu, sinceramente, imagino que essa decisão de censura aplicada ao juiz Corcioli será do mesmo modo revertida pelo CNJ como foi para a Kenarik. Mas isso indica qual é
o caminho que o Tribunal de Justiça dá para aqueles juízes que pensam diferentes, que não seguem a maioria, que tentam destoar. O caminho dele é um caminho difícil dentro da carreira da magistratura. As suas prerrogativas de inamovibilidade, inafastabilidade, ficam comprometidas por condutas como essa, tá bom? Tudo isso é super recente, para vocês verem que não estamos falando de algo tão surreal, tá bem? Muito bem. Sobre a imparcialidade do juízo na sua dimensão interna e externa, como devemos garantir isso? Tranquilo, Veri? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre uma teoria, pessoal, que eu acho bastante interessante, que o professor Gustavo Badaró traz na obra dele. É a teoria da aparência geral de imparcialidade do juiz. O professor Badaró extraiu esse entendimento de um julgado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no caso Delcourt versus Bélgica. Lá, o TED usou a seguinte expressão: Justice must not only be done, it must also be seen to be done. O que significa que a justiça não deve apenas ser feita. A justiça precisa aparentar que foi feita. Certo? Não é o suficiente que de fato a justiça tenha sido realizada naquele caso, se, Carol, naquele caso todo mundo desconfia do juiz. Se naquele caso as pessoas olham para aquele julgamento e não enxergam um julgamento justo. Ainda que tenha sido. Perceba? Essa é a teoria da aparência da imparcialidade. E quando a gente tem situações como acontecem no Brasil, a gente pode questionar a imparcialidade de alguns juízes. Quando a sociedade olha para um juiz como adversário de um réu, esse juiz aparenta ser imparcial? Quando a sociedade representa esse juiz como o antagonista de um réu dentro de um processo penal, será que, aparentemente, esse juiz é imparcial? Ainda que ele de fato seja, Veri. Ainda que ele de fato seja. Será que a gente pode admitir que haja um julgamento por um juiz que é visto pelas pessoas como um juiz que não é imparcial? Claro que essas revistas estão fazendo isso para vender mais revistas. E eu até entenderia se aqui fosse a representação de um membro do Ministério Público. Afinal de contas, ia acontecer um julgamento, estava nas vésperas de um julgamento, e a notícia dessas revistas era sobre o julgamento que iria acontecer. Tudo bem, dentro de um julgamento, até entenderia se os adversários fossem as partes do processo. Mas não dá para o adversário do réu ser o juiz. Se o seu adversário é o juiz, você está correndo uma corrida sozinho e vai chegar em segundo. Necessariamente. Não tem a menor chance de você ganhar. Tem alguma chance, Edu? Se o seu adversário é o dono da bola, você vai correr sozinho e vai chegar em segundo, meu rei. Não tem outro caminho. É por isso que é necessário que, além de tudo, haja uma aparência de imparcialidade. Quando o seu julgador é visto em público com os seus adversários políticos numa situação de nítida intimidade, será que esse julgador aparentemente é imparcial para julgar você? Quem aqui gostaria de ser julgado por alguém que é visto numa situação pública de intimidade com um dos principais responsáveis pelo fato de você ter se tornado réu? Faz sentido, Douglas? Me parece que, aparentemente, não há uma imparcialidade. Você não olha para uma cena como essa e fala, normal, tá tudo bem, isso é resultado da imparcialidade. Tá bem? É por isso que a gente não pode admitir um juiz que não seja aparentemente também imparcial. Por exemplo, no caso do Jacó Barata, o acusado de fraudes nos cartéis de ônibus do Rio de Janeiro, um dos responsáveis pelos esquemas dos ônibus do Rio de Janeiro, ele foi, se eu não me engano, o Gilmar Mendes foi padrinho de casamento dele.
Da filha dele, exato. Aí, um jornalista do Jornal do Brasil perguntou para o Gilmar Mendes se ele achava aquela situação normal. E ele respondeu: ser padrinho de casamento impede alguém de julgar um caso? Esse é um entre aspas que o jornal deu como se fosse do ministro. Gente, quando você é padrinho de casamento da filha do réu, e aí esse réu, e você concede uma liberdade liminar num habeas corpus para esse réu, aparentemente, isso pega bem? Aparentemente parece que foi imparcial? Todo mundo vai falar, amigo do ministro. Você entendeu? E aí, pessoal, preciso fazer uma ressalva. O Gilmar Mendes, atualmente, é um dos melhores juízes criminais do STF. É um fato. Ele é um dos mais garantistas. Ele é um dos poucos que, de fato, aplica a Constituição nos casos penais. Mas, em muitos casos, talvez fosse melhor ele não ter julgado aqueles casos. Para garantir a sua própria imagem. É claro que ele também, sei lá, quem sou eu para dar dica para o ministro do STF? Mas seria muito melhor que esse tipo de questionamento não existisse. Quando a sociedade passa a questionar a imparcialidade daquele juiz, já está ruim. Já não é mais possível que aquele juiz julgue o caso. E é por isso que o juiz tem que, além de ser imparcial, se mostrar imparcial em público. Tá bem? É isso que diz a teoria da imparcialidade do juízo. Olha aqui que o professor Badaró fala. Um julgamento que toda a sociedade acredite ter sido realizado por um juiz parcial será tão pernicioso e ilegítimo quanto um julgamento realizado perante um juiz intimamente comprometido com uma das partes. É tão ruim quanto alguém que era mesmo parcial. Consequentemente, tão importante quanto o juiz ser imparcial é ele parecer imparcial. Se a sociedade não acredita que a justiça foi feita, porque ao acusado não foi assegurado um julgamento imparcial, o resultado de tal processo será ilegítimo e prejudicial ao Poder Judiciário. A sociedade não verá em tal sentença, pouco importando se é absolutória ou condenatória, e aqui a gente deu o exemplo dos dois lados. O Gilmar Mendes deu a liberdade para o Jacó Barata. O Moro condenou o Lula. E nesses dois casos, aparentemente, não pareceu à sociedade que houve imparcialidade, porque a sociedade questiona a atuação desses juízes nesses dois casos, por exemplo. Tá bem? E isso, de acordo com o professor Badaró e de acordo com o que ficou decidido no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no precedente que a gente viu há pouco, é prejudicial à própria imagem do Poder Judiciário. É isso que está em jogo. A credibilidade das instituições. Porque se um dia alguém resolver descumprir as decisões do Poder Judiciário, não sobrou nada. Tá bem? Muito bom. Para terminar sobre imparcialidade do juízo, pessoal, tem uma segunda teoria que eu acho bastante importante e que eu considero um passo a mais na nossa caminhada para entender um processo penal com olhos de defensoria, de defesa, que é a teoria da dissonância cognitiva. Essa teoria diz mais ou menos o seguinte: ela foi formulada por um professor alemão chamado Bernd Schunemann. E ele fez uma pesquisa empírica com juízes que atuaram ostensivamente na fase de investigação preliminar e depois julgaram os casos que eles próprios atuaram na fase de investigação preliminar. Tá bem? O que acontece é que esses magistrados que, ostensivamente, na fase de investigação preliminar, deferiram quebras de sigilo bancário, quebras de sigilo telemático, interceptações telefônicas, decretou uma prisão preventiva do réu. Esse juiz que colocou a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de 25 acusados, esse juiz, quando na instrução de julgamento, ele tem pouco interesse nas perguntas formuladas pela defesa, naquilo que as testemunhas trazidas pela defesa contribuem. Pouco interesse em qualquer outro indício que infirme aquela posição unilateral que foi construída pelos órgãos de persecução penal ao longo da investigação preliminar.
Esse juiz passou meses lendo relatórios policiais, pedidos e representações de quebra, pedidos de decretação de prisões e buscas, apenas e tão somente com base no que foi produzido pelo Ministério Público e polícia. Esse juiz acaba se comprometendo cognitivamente com essa tese, com essa persecução, com esse olhar unilateral. E a constatação do professor Bernard Schliemann é que esses juízes prejudicam a atuação da defesa depois. É muito difícil ou quase impossível reverter os vieses de confirmação que esses juízes construíram ao longo de meses. Tá bem? É isso que o professor Bernard Schliemann chama de dissonância cognitiva. E esse é um fenômeno psicológico, empírico, que é demonstrado por pesquisas científicas da psicologia social. Não é que alguém inventou isso. Tem ciência aí, tá bem? E aí é o seguinte, quanto maior for o nível de conhecimento e envolvimento do juiz com a investigação preliminar, e o próprio receber... É óbvio que esse cara vai receber essa denúncia. Imagina você, o juiz há meses tinha deferido renovações sucessivas de interceptação telefônica, e um belo dia ele decretou a prisão preventiva e busca e apreensão na casa de 25 pessoas. Todo mundo preso. O Ministério Público vai e oferece uma denúncia. Ele vai receber a denúncia? O que você acha, Raquel? É óbvio que ele vai receber essa denúncia. Ele conhece esse caso. Ele conhece esse caso melhor que a defesa, que acabou de chegar. E que muito dificilmente vai conseguir reverter essa situação em um curto espaço de tempo. Ele sofre desse viés de confirmação de tudo aquilo que ele fez. Um juiz que colocou a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de 25 pessoas e depois ele rejeita a denúncia porque falta justa causa, não havia elementos suficientes para embasar uma acusação criminal. Ora, mas como que você deferiu todas essas medidas ostensivas e restritivas de direitos fundamentais se não havia justa causa? Percebe a gravidade do que a gente está falando? Esse juiz tem um envolvimento muito grande com a causa. Ele tem um menor interesse nas perguntas que a defesa faz para a testemunha e é muito mais provável a frequência de condenação. Toda pessoa procura um equilíbrio do seu sistema cognitivo, uma relação não contraditória. É por isso que esse juiz não está interessado naquilo que a defesa está dizendo, porque aquilo desestabiliza o seu sistema cognitivo. Quando você ouve uma coisa que você não concorda, é natural, é biológico que você sofra um desequilíbrio cognitivo. E o seu sistema cognitivo não quer ter esse tipo de problema. Percebe, Stella? Tipo, meu rei, é tipo treta de Facebook. Ninguém vai mudar de opinião. Vocês já perceberam isso? Não adianta, sei lá, e provar para a pessoa. Você coloca todos os links com fonte científica, falando, meu, sei lá, tem um cara aí que está num monte dizendo que ele é escolhido para ser presidente da República. Meu, você não é escolhido. Não tem como você demonstrar o contrário para ele. Você entendeu? Essas pessoas não estão abertas a mudar de opinião. Essas pessoas acreditam com tanta convicção naquilo que elas estão fazendo que elas não se abrem para outras possibilidades, né? É o famoso, não temos provas, mas temos convicções, tá? A tese da defesa gera uma relação contraditória quando você chega para o juiz e infirma aquilo que por meses ele acreditou. Notadamente a partir das hipóteses acusatórias, né? Isso conduz a molesta dissonância cognitiva. Como consequência, existe um efeito de inércia ou perseverança de autoconfirmação das hipóteses por meio da busca seletiva de informações. O juiz só vai ouvir aquilo que ele quer para confirmar tudo aquilo que ele já acredita. E a defesa está ali só para atrapalhar. É quando o advogado, a advogada, o defensor faz uma pergunta e o juiz vira e fala: doutor, de novo essa pergunta? Já respondeu, doutor? Doutor, qual a relevância? Qual a relevância? Basta ver nas audiências aí que estão disponíveis no YouTube.
Não é mesmo? Qual a relevância? Esse é um sintoma de dissonância cognitiva. Você pode, na próxima vez que acontecer isso, arguir uma exceção de suspeição do juízo, porque ele sofre de dissonância cognitiva. Vai dar super certo. Confia. Tá bom? Muito bem, pessoal. Essa é uma teoria muito importante. Bom, o que a gente extrai disso? Qual que é a nossa conclusão? O que a gente vai fazer com essa teoria da dissonância cognitiva? Não vai cair numa primeira fase. Você deve arguir a suspeição do magistrado na audiência. Tá? Isso serve para a gente entender a importância de uma figura que está em discussão no projeto de Código de Processo Penal, o chamado juiz das garantias. Não é? O professor Antônio Milton falava bastante dele, né, Gi? O juiz das garantias, ele funciona na fase de investigação preliminar. Está disciplinado lá no artigo 14 do projeto. Acho que ainda é o artigo 14. O juiz das garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal. Olha que juiz legal. E pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Competindo-lhe especialmente, aí tem um rol de inúmeras atribuições desse magistrado. Pô, um juiz de garantias, eu já gostei desse nome. É um juiz que está aqui para exercer um papel de garantir os direitos do indivíduo. O juiz não combate a corrupção, você está entendendo? O papel do juiz não é combater o tráfico de drogas. O papel do juiz não é combater a criminalidade. O papel do juiz, dentro de um processo penal democrático, dentro de um processo penal guiado pelo sistema acusatório, é garantir os direitos do indivíduo contra o exercício do poder autoritário do Estado. É só isso. E o juiz das garantias vai funcionar nessa fase de investigação preliminar. É esse juiz que vai deferir uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo telemático, uma quebra de sigilo fiscal, uma busca e apreensão. É ele que vai decretar uma prisão preventiva. É ele que vai decretar uma prisão temporária. E só esse juiz não vai julgar a causa. Esse juiz não vai dar sentença nesse caso. Esse juiz não vai analisar o mérito do caso. Ele apenas então somente vai decidir sobre as medidas cautelares reservadas ao Poder Judiciário que necessitem da jurisdição para serem deferidas. E só. E depois disso, os autos vão para um novo magistrado. E é esse novo magistrado que vai julgar o mérito. O professor Auri dá um passo além e vai dizer o seguinte: bom, muito bem, temos aqui um juiz de garantias que vai deferir essas coisas e que, portanto, não vai estar contaminado. Já que é outro juiz, Carol, imagina, olha que coisa, você é juíza, está sentado, você não conhece nada do processo. Você vai ter que ler tudo para saber do que se trata o caso, e aí você vai fazer um juízo de admissibilidade da acusação para decidir se recebe ou não a denúncia. Aí existe uma chance dessa denúncia não ser recebida, por exemplo, já que é uma outra pessoa que vai tomar essa decisão. Porque essa outra pessoa não sofre de dissonância cognitiva, não sofre do viés de confirmação que um juiz que atuou ostensivamente na fase de investigação preliminar sofre. Tá? E é por isso que a gente tem um ganho de jurisdição quando a gente tem um juiz que atua na fase de investigação preliminar e um juiz que atua na fase em juízo. Tá? Gente, mais uns 10 minutos eu acho que a gente consegue. Tá? Tudo bem? O professor Auri vai mais longe e ele propõe que, além da gente ter um juiz de garantias e um juiz para julgar o mérito da causa, a gente também precisa excluir fisicamente o inquérito. Não tem dessa do inquérito ficar apensado à ação penal. Não é nada disso. O juiz vai ter que, o Ministério Público, a acusação, vai ter que produzir todas as provas em juízo, numa nova relação com contraditório, ampla defesa, defesa técnica, perante um magistrado. Olha a dificuldade. E o juiz não vai poder fazer a colheita da prova. O juiz vai ter que ficar inerte, observando as partes atuarem.
Olha o ganho que a gente tem do ponto de vista de garantia de direitos fundamentais. Olha a dificuldade que haveria para o Ministério Público conseguir uma acusação. E dificuldade aqui não é algo pejorativo, negativo. Pelo contrário. Porque essa dificuldade amplia os direitos e garantias fundamentais do cidadão, do indivíduo, que resiste contra a força do Estado. Tá bem? Mas o juiz, ele não teria mais acesso às provas do inquérito? A proposta do professor Auri é essa, que o inquérito seja excluído do processo. E aí, se o promotor é bom, ele arrola as testemunhas de novo e vamos colher a prova na frente do juiz. Não é isso? Trabalha? Vamos trabalhar. Porque hoje a possibilidade do Código de Processo Penal é a seguinte: tudo bem, o réu não pode ser condenado exclusivamente com a prova produzida no inquérito. Esse é um fato. Mas esse exclusivamente permite que qualquer coisa dita durante a instrução abra um portal para o inferno, e aí o magistrado vai lá no inquérito, pega tudo que ele quiser, que foi produzido sem contraditório, sem ampla defesa, sem a possibilidade de acompanhamento de uma defesa técnica, e leve para usar como argumento na condenação do sujeito. Quase nunca é para absolvição, tá? Se ele vai mergulhar no inquérito para buscar provas, certamente ele está buscando provas para condenar esse sujeito. Desde que novas provas ou novos elementos tenham sido trazidos na instrução em juízo, tá bom? É isso que vigora agora. E a proposta do professor ali não é nada disso. A gente vai excluir o inquérito e daqui para frente é nova vida, novo jogo. Vamos ver, então, se, à luz do contraditório da ampla defesa, a acusação é capaz de produzir os elementos suficientes para condenar alguém. Beleza? 99% das provas são produzidas no inquérito. 99%. As provas que são produzidas ali na audiência de instrução. É o seguinte, as provas do processo penal brasileiro, na esmagadora maioria, se resumem à palavra de dois policiais militares. É prova oral. E eu não sei se vocês sabem, mas os seres humanos, né, eles mentem. E a gente dá uma credibilidade pro testemunho, pra prova oral, que é impensável em uma série de outros países. O professor Gustavo Dávila tem produzido uma extensa produção bibliográfica sobre a baixa valoração probatória dos testemunhos. Testemunhas oculares dizem que viram o que não viram. Tem gente que diz que viu OVNI, ET e tal. E se você colocar o cara na máquina da verdade, vai dar que ele não está mentindo. Né? Testemunho de acusação para o juiz, ele está falando a verdade. Né? Exato. Aí o acusado está lá e o juiz fala, mas não foi isso que você falou durante o inquérito. Mas não. Gente, basta. O professor. Aí aponta a contradição entre o que ele falou no inquérito e o que ele falou. Não, gente, eles são treinadinhos, eles são os caderninhos, tudo anotado. Eles leem um pouquinho antes da audiência e tal. Às vezes vai no fórum, eles têm um dia de folga nesse dia. Eles vão no fórum ler os autos, eles não são bobos. O fenômeno das falsas memórias permitem com que pessoas atestem com absoluta tranquilidade que viram o que não viram. E isso também é estudado pela psicologia. Isso é provado cientificamente. Existe o fenômeno das falsas memórias. E no Brasil, a principal forma de prova é o testemunho. Tá? A gente precisa repensar isso. Muito bem. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o juízo natural. Aqui a gente tem um tríplice conteúdo. Primeiro, é uma garantia de juiz competente e anterior ao cometimento do crime. Tem que ser um juízo antes do fato, tá? Eu preciso saber quem vai me julgar antes de eu cometer um crime. Essa é a regra para que eu tenha um juiz natural, tá? O professor Auri, gente, vai chamar esses três princípios, a imparcialidade, o juiz natural e a duração razoável do processo, como jurisdicionalidade. Isso tudo aqui faz parte para a garantia da jurisdição, tá bem? Um juiz que existe antes dos fatos, artigo 5º, inciso 53. Aqui ganha destaque as regras de competência, que sempre é um problema no processo penal. Talvez seja uma das matérias mais difíceis no processo penal, tá? Muitas regras, muitas exceções para a fixação de competência. Além disso, a gente precisa vedar a possibilidade de um tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção? Um tribunal criado após o fato. Um tribunal criado por alguém para julgar um determinado caso.
um tribunal fabricado, um tribunal que existe com uma finalidade, como função. E o exemplo clássico é o Tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas, não é isso? Então, para que a gente tenha um juízo natural, a gente precisa conhecer antes do cometimento do crime, não é antes do início do processo, antes que alguém mas esse tribunal foi criado agora, depois ainda não houve oferecimento de denúncia. Não é isso, não é disso que se trata. Eu preciso saber quem é o meu juiz antes do cometimento do crime. Então, vamos falar aqui rapidamente, pessoal, sobre 3 problemas recentes que aconteceram envolvendo o juiz natural. O primeiro deles é a questão do DIPO. Para quem não é da capital, você que está acompanhando pela internet, existe o Departamento de Inquéritos Policiais aqui na capital. E, se eu não me engano, hoje são 10 magistrados que são designados pela presidência do tribunal, que escolhe um coordenador do DIPO, e esse coordenador do DIPO escolhe os magistrados que irão atuar ali. Esses juízes não têm a garantia da inafastabilidade, da inamovibilidade. Eles são selecionados. Do mesmo modo acontece com o DECRIM, que é o Departamento de Execuções Criminais. Enquanto que o DIPO é a porta de entrada no sistema penitenciário, é onde os presos em flagrantes passam pela audiência de custódia, por exemplo, com um desses juízes, o DECRIM é a porta de saída do sistema prisional. É o juiz que vai exigir um exame criminológico para progressão de regime, é um juiz que vai conceder ou não um livramento condicional, é um juiz que vai regredir um sentenciado de regime pelo cometimento de uma falta grave. Manobrando os magistrados que integram esses departamentos, a presidência do tribunal é capaz de controlar o fluxo de entrada e saída do sistema prisional. Se está tendo muito crime na cidade, ou se as penitenciárias estão muito cheias, coloca um juiz no DIPO que solta mais, que dá mais liberdade provisória. Ou pelo contrário, a imprensa está caindo em cima, ano de eleição, e isso e aquilo. Vamos colocar um juiz linha dura para coordenar o DIPO. Vamos colocar mais gente dentro do sistema carcerário para ampliar uma sensação de segurança fictícia. Já sei, estamos tendo problema com facção criminosa? Vamos mandar todos eles para um presídio e a gente escolhe um juiz para não dar progressão nenhuma lá. É assim que pode acontecer uma violação ao princípio do juízo natural. Eu estou falando de casos e hipóteses muito concretas e muito reais, tá? Tá bem, pessoal? Do mesmo modo, em junho de 2013, houve a proposta de criação de uma Câmara Especial no Tribunal de Justiça de São Paulo para julgar aqueles fatos ocorridos nas manifestações. Lesão corporal, dano ao patrimônio privado, né? Parece que teve umas pessoas que jogaram umas coisas nos bancos aí. E aí isso gerou alguns inquéritos e tal. E esses inquéritos estavam chegando no tribunal e eles queriam criar, através de habeas corpus e etc., criar uma câmara específica para avaliar esses casos. Bom, essa câmara, pessoal, evidentemente não teria o caráter de generalidade suficiente para garantir o princípio de juízo natural. Beleza? Então, é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de princípio do juízo natural. Perguntas? Muito bem. Vamos falar agora sobre o último inciso do artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 78, que foi inserido ali pela emenda 45. E lá está dito, pessoal, que o processo deve ter uma razoável duração. Uma razoável duração, Amanda, não é processo a jato, né? Uma razoável duração não é processo sumaríssimo. Uma rápida duração não é processo que dura apenas 24 horas. Mas uma razoável duração também não é um processo que se estende por 10 anos, por 15 anos ou por 20 anos. Tá bem? Uma razoável duração do processo tem que encontrar um meio termo, um equilíbrio. Tá? Infelizmente, não há uma previsão legal de prazo para a duração máxima do processo. Tá? E a gente, como eu disse, precisa ter em mente que o processo é uma pena em si mesmo. Os estudos criminológicos nos ensinam que há um estigma decorrente da situação
de réu. É o que o Francesco Carnelucci já dizia no Misérias do Processo Penal. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, que era uma advogada que subiu ao STJ, tem um voto muito bonito, que ela parte disso que o Carnelucci fala, e escreve o seguinte: o processo penal já configura em si mesmo uma pena para o réu. Os rigores da persecução penal são deveras estigmatizantes. Daí a necessidade de cuidado no seu trato. Desde que se optou por um modelo de Estado de cariz democrático, em que se assinala a dignidade da pessoa humana como seu fundamento, toda intervenção na esfera íntima do cidadão deve ser encarada como exceção. Tá bem? Essa é a importância de entender o processo penal como uma pena. As penas processuais que o professor Auri fala no livro dele. Isso impacta diretamente na duração razoável do processo. Tá bem? O problema é o seguinte: prazo sem sanção é igual ineficácia. O juiz deve sentenciar em 10 dias. Se ele não sentenciar, o que acontece? Nada. Ou seja, esse prazo é ineficaz. Tá bem? O professor Auri sustenta que aqui, e de fato é isso, a doutrina fala que a gente adotou a teoria do não prazo. Olha, tem um prazo, não tem nenhuma consequência pelo seu descumprimento? Por que eu vou cumprir esse prazo? Não precisa ser muito esperto para pensar isso. É o famoso prazo impróprio. É o famoso prazo impróprio, que não é prazo, né? Com relação à duração razoável do processo, pessoal, tem um caso que já foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e que eu tenho certeza que o meu querido amigo Rafael vai falar com vocês. É o caso Damião Ximenes Lopes. Não sei se vocês estão familiarizados com esse caso. Damião Ximenes Lopes, ele foi internado numa instituição mental. Ele foi diagnosticado com problema de saúde mental e nessa instituição ele foi torturado, foi amarrado, foi encontrado em situação nítida de tratamento degradante, cruel. E o processo dele demorou muito tempo para ser julgado. Se eu não me engano, os fatos foram em 99 e a irmã dele acessou o Sistema Interamericano de Direitos Humanos em 2006. Porque até a essa data não havia ocorrido uma condenação em primeiro grau das pessoas responsáveis pela morte do Damião Ximenes Lopes, tá? Eu estou encurtando um pouquinho a história para a gente poder ganhar um tempo. Mas basicamente, o corpo estava com nítidos sinais de tortura e o laudo do Instituto Médico Legal foi no sentido de que houve morte natural. Teve que haver exumação do corpo e tudo mais. Foi uma situação bastante constrangedora tanto para a família quanto para o Estado brasileiro, né? Que acabou sendo condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi a primeira condenação do Brasil, tá? Na Corte. E lá ficou decidido o seguinte: no dia 4 de outubro, sua mãe foi visitá-lo e encontrou sangrando com diversas lesões e hematomas, a roupa rasgada, suja de fezes e com mãos amarradas nas costas. Segundo seu depoimento, a vítima apresentava dificuldades para respirar e agonizava, pedindo que chamasse a polícia. Ela então saiu para buscar ajuda entre os enfermeiros e médicos da clínica. Às 11h30 daquele mesmo dia, Damião Ximenes Lopes estava morto. Tá bem? Muito bem, o Brasil foi condenado no dia 4 de julho de 2016 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque até ali não havia uma sentença penal de primeiro grau sobre esses fatos que ocorreram com o Damião Ximenes Lopes. E vocês vão aprender, ou vocês têm conhecimento, que para acessar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é necessário que haja o esgotamento dos recursos internos, né? Mas o precedente do Damião Ximenes Lopes é justamente esse. No caso de inatividade, no caso de negativa de prestação jurisdicional, é possível se acessar a comissão, né, por meio de uma ONG, etc., e depois o ajuizamento do caso na Corte Interamericana. E aqui, nesse julgado, a Corte fixou alguns parâmetros para a duração razoável do processo. Tá bem? O que acontece? É claro que não ter um parâmetro é um prejuízo. Então, a doutrina incorporou, a partir desse julgado do caso da Damião Ximenes Lopes, esses 3 indicadores. Primeiro de tudo,
a gente deve levar em consideração a complexidade do caso. É claro que um furto ou um roubo simples, um agente, uma vítima, um patrimônio de valor não tão alto, não dá para justificar isso durar 10 anos, 5 anos. Não há justificativa. Mas, poxa, vamos imaginar uma lavagem de dinheiro com remessa de valores a 5 países no exterior, que depende de cooperação jurídica internacional e de perícias não só telemáticas como contábeis. Esse é um caso que naturalmente vai passar dos 5 anos para ser julgado em primeiro grau, por exemplo. Um caso, sei lá, uma grande catástrofe, algum crime ambiental que demande muitas perícias, isso tudo depende de uma dilação probatória em comum, né? E é natural que, pela complexidade do caso, o processo se alongue. Além disso, a gente também deve levar em consideração a atividade das partes. Será que a defesa ou o Ministério Público não estão sendo inertes ou não estão atrasando o andamento da causa? Ou ainda, será que o próprio Poder Judiciário, autoridades policiais, Ministério Público e tribunais não estão sentados em cima do caso? Será que um caso como o do Carandiru deveria ter demorado tanto tempo para ter um julgamento em segundo grau ou em primeiro grau? De outubro de 92 até agora a gente não tem um trânsito em julgado? Será que é razoável essa duração desse processo? Será que as autoridades judiciárias estão trabalhando como deveriam? É isso que tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos têm adotado como critérios e parâmetros para a gente identificar a duração razoável do processo. Tá bem? Muito bem. Em razão da jurisdição, aqui está errado, a Corte Interamericana determinou que poderá ser aplicado 3 soluções. Primeiro, a compensação civil. Segundo, a compensação penal. E aqui eu acho essa proposta muito legal. Imaginem vocês o seguinte: o processo está se alongando muito. Na hora de sentenciar, o juiz percebeu que passaram-se 12 anos após os fatos, estava quase no limite da prescrição. Poxa, será que não tem como eu atenuar essa pena diante do... Quase prescreveu, quase que ia ficar impune. Será que essa pena não pode ser um pouco menor? Será que eu não posso reduzir essa pena? E aí, a solução a gente pode encontrar no artigo 66 do Código Penal, né? Que é uma circunstância atenuante genérica, que diz mais ou menos o seguinte: a pena poderá ser ainda atenuada em razão da circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Poxa, um processo que levou 12 anos para chegar num trânsito em julgado, numa execução penal, é possível que o magistrado, nessa dosimetria, reduza, com base no artigo 66, essa pena. Quase prescreveu, quase restou impune, então eu posso aplicar uma pena bem menor aqui, tá bom? Muito bem, além disso, e aí o professor Oli vai dizer que a melhor solução mesmo seria uma compensação processual, uma sanção processual, como, por exemplo, a extinção do processo. Dormiendibus non socorre etius. O direito não socorre a quem dorme. Demorou muito, extingue o processo, arquive-se, incinere-se os autos. Tá bem? Isso que deveria acontecer. E além disso, evidentemente, uma punição administrativa quando houver demonstração de desídia de algum servidor público. O processo ficou engavetado na mesa do serventuário, esse serventuário tem que ser responsabilizado por isso. Tá bem? É isso que ficou decidido lá. Pessoal, o nosso último princípio, para a gente encerrar por hoje, é o da presunção de inocência. Ou vocês preferem falar na próxima aula? Pode ser? Então vamos terminar rapidinho. Gente, presunção de inocência é o princípio da vez, né? Estamos falando de presunção de inocência o ano inteiro, desde o ano passado. Aliás, desde fevereiro de 2016, não se fala em outra coisa que não a presunção de inocência. O artigo 5º, inciso 57, diz expressamente: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Do mesmo modo, o artigo 8.2 da Convenção
Toda pessoa acusada de delito tem direito que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Dimensão interna. Bom, a presunção de inocência dentro de uma dimensão interna nos obriga à atribuição da carga probatória nas mãos do Ministério Público. Se eu sou presumidamente inocente, eu preciso provar alguma coisa, Douglas? Não preciso provar nada. O que milita ao meu favor é a presunção de inocência. Inclusive a presunção de licitude do meu patrimônio, por exemplo. Tá bom? Essa é uma dimensão interna. E aí a gente tem a aplicação da regra do indúbio pro réu. E não indúbio, faço mais perguntas. Tá? Diante de uma dimensão externa, existe uma proteção, por exemplo, contra publicidade abusiva, cobertura opressiva da mídia em casos criminais. A gente já viu isso? A gente vê isso todos os dias, Carol. Basta ligar a televisão. Gente, atualmente, o jornal é metade jurídico, metade econômico, acabou. Não tem mais jornal. Teve aquele júri que foi televisionado na Caxina. Ah, é? Você foi jurada? Não, eu era estagiária. Eu era estagiária na vara. Eu não tenho psicológico para ser jurado. Foi todo televisionado. Foi todo televisionado. Será que é necessário o televisionamento de um julgamento? Será que realmente é necessário? Por exemplo, será que no julgamento da Suzane von Richthofen havia um clima para que aquela pessoa fosse absolvida? Existia alguma possibilidade daqueles jurados não serem influenciados pela cobertura opressiva da mídia? Aquela mulher poderia, de algum modo, ser absolvida? O país inteiro queria ver a cabeça dela rolar. O país inteiro. Criou-se um ambiente em que seria quase impossível um resultado de absolvição. E quando essa cobertura opressiva da mídia impossibilita um julgamento imparcial e justo, violando a presunção de inocência do acusado, a gente deveria ter uma cláusula de nulidade, como existe nos Estados Unidos, o chamado trial by media, né? Tem muita gente importando muita coisa nos Estados Unidos, né? Plea bargain, task forces, né? As forças-tarefas. Por que não importa o trial by media? Por que não proíbe essa cobertura opressiva dos julgamentos criminais? Vamos ver se é possível conseguir sem o apoio da mídia, né? É disso que a gente fala quando a gente fala de uma presunção de inocência numa dimensão externa, tá bem, pessoal? Essa também é uma regra de tratamento. Impõe que o acusado não deve ser tratado como se o culpado fosse. Isso implica no quê? Proibição do uso de algemas. Súmula vinculante número 11. Se eu sou inocente, por que me algemar? A algema deve ser a exceção. As pessoas só devem ser algemadas quando houver muitos indícios para a segurança pública, que aquela pessoa vai fugir, etc. Tá bem? Do mesmo modo, eu posso transportar seres humanos no compartimento de bagagem de um carro? Eu posso transportar uma pessoa dentro do maleiro de um carro? Não, né? A gente também precisa garantir a proteção à imagem dessa pessoa. Será que eu posso ter um programa de televisão que fica falando a tarde inteira: põe na tela a cara do vagabundo! Eu quero imagens, olha o vagabundo lá correndo! É assim ou não é, Estelinha? O Datena é de Ribeirão Preto, então eu acho que eu tenho a prerrogativa de imitá-lo muito mal. Vai ser senador, né? E vai ser o quê? Senador. Eu acho que ele já desistiu. Eu acho que ele já desistiu. Mas vejam vocês, será que a presunção de inocência permite um tratamento como esse, do ponto de vista de uma regra de tratamento? Evidente que não, né? Do mesmo modo, a aplicação de medidas cautelares, inclusive a prisão, deve ser a última hipótese, a última ratio, tá bem? Mas, como vocês muito bem sabem, em fevereiro de 2016, houve o julgamento do habeas corpus 126.292, que virou a jurisprudência do STF. Até esse dia, de 2009 até esse dia, prevalecia o entendimento no STF de que o acusado só poderia ser preso antes do trânsito em julgado em razão de uma prisão cautelar, desde que houvesse fumus commis delicti e periculum libertatis.
libertatis, desde que estivessem demonstrados os requisitos do artigo 312 e os pressupostos do artigo 313. Risco à ordem pública, risco à aplicação da lei penal, risco à reiteração criminosa, né, que eles chamam de ordem pública, ameação de testemunhas, etc. Não sendo essas hipóteses, a regra é que essa pessoa respondesse ao processo até o final, em liberdade. Porque é isso que está escrito no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Aí você me pergunta, tá, mas por que a partir de 2009, que é um acórdão da relatoria do ministro Eros Grau? Porque antes disso, desde a Constituição de 88, não tinha chegado no STF uma demanda sobre esse caso, sobre a presunção de inocência, tá? É verdade que até 2009 vigorava no STF a jurisprudência de que a partir da condenação em segundo grau poderia haver a execução da pena. Mas é que até essa data, desde a constitucionalização, desde a Constituição de 88, o STF não tinha rediscutido essa matéria. Portanto, quando o Eros Grau pautou esse caso e decidiu que, a partir da Constituição de 88, a jurisprudência do STF não estava caminhando em sentido contrário à Constituição, fixou-se o entendimento de que só poderia haver prisão após sentença condenatória em definitivo. Sentença condenatória transitada em julgado. Mas os ministros entenderam diferente e é bem possível que esse assunto volte a ser rediscutido pelo plenário do STF e... Oi? Depois das eleições. E muito provavelmente essas pessoas... E depois das eleições, eu acho que só ano que vem, inclusive. E muito provavelmente haverá um regresso ao entendimento que vigorava desde 2009. Essa é a expectativa da comunidade jurídica, no julgamento de mérito das ADCs 43 e 44, certo? Que, na verdade, estão pedindo a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Tá bem? É isso que está em jogo lá nessas ADCs e quando a gente fala de presunção de inocência, a gente necessariamente tem que conhecer esse debate. Por fim, pessoal, a questão do artigo 386 e a desnecessidade de provar as excludentes de antijuridicidade. Por muito tempo também prevaleceu um entendimento jurisprudencial de que, de fato, a acusação deve provar o que alega. Mas, se o réu disser que fez o que fez porque estava agindo em legítima defesa ou em estado de necessidade, bom, daí a carga probatória vai para as mãos dele. Olha o problema. Havia uma inversão ou uma distribuição dinâmica da prova de ônus probatório à defesa no caso de alegação de alguma excludente, de alguma causa de justificação da conduta. Tá bem? E aí, o artigo 386, em 2008, foi alterado e passou a constar o seguinte lá no inciso 6, eu acho, olha. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Portanto, ainda que o réu não prove que foi uma legítima defesa, se houver uma fundada dúvida de que foi, é o suficiente para o juiz absolver, porque na dúvida, absolva-se. Tá bem? Isso decorre, evidentemente, do princípio da presunção de inocência. Tá bom? Pessoal, então, como a gente chegou atrasado, vai ficar faltando para a gente falar no nosso próximo encontro o contraditório e a ampla defesa e a motivação das decisões. Tá bem? E aí a gente termina esses 2 pontos e começa a lei processual penal no tempo e no espaço. Tudo já? Nos vemos na próxima sexta-feira. Obrigado, gente. Prazer conhecer vocês.